Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro, a primeira carta de João, capítulo 1. Quero ler com os irmãos apenas o versículo 9. Esse foi o primeiro texto que eu preguei aqui na igreja em julho de 2018. E esse é o último texto que eu vou estar pregando. Hoje é a última mensagem, que mais uns dias já estaremos de férias. E quero encerrar esse tempo lendo esse texto e trazendo uma meditação nele. 1 João capítulo 1, verso 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos orar mais uma vez? Eu queria convidar para fazer essa oração o nosso irmão presbítero Alípio Filho, por gentileza. Ele saiu, foi acompanhar os seus filhos lá. Então eu quero convidar, irmãos, para fazer essa oração, o meu irmão Milton Melo Júnior, diácono, por gentileza, o senhor vem à frente, meu irmão, e ore ao Senhor pedindo a bênção de Deus para essa meditação. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai, por cada momento que nós passamos aqui diante do Senhor, porque só o Senhor merece todo louvor, toda honra e toda glória. Estamos diante de um Deus santo e requer de nós santidade, Pai. Por isso, quero apresentar diante do Senhor, Pai, a vida do nosso irmão pastor Marcos, para que o Senhor esteja ungindo, Pai, o teu servo, para trazer a tua mensagem a cada coração que está nessa noite aqui e pela internet também. Que o Senhor esteja disciplinando e também edificando a cada um de nós nessa noite. No nome de Jesus, amém. Queridos, existem alguns alertas que são extremamente importantes considerarmos. Numa antiga profissão que eu tinha, de tempos em tempos, um gerente de uma fazenda chegava e falava bem assim: estamos tendo uma infestação de cigarrinha nos pastos. Aquilo tinha que ser levado em consideração, porque pouquíssimo tempo o pasto se acabava. Existem outros sinais. Alguns dias visitava a fazenda de um irmão, fazenda de laranjas dele, e ele dizendo: pastor, para entrar aqui precisa ter uma série de cuidados na área da higiene, porque uma menor infestação de fungos, algumas coisas assim, destrói todo o laranjal. E eu pensando nisso, queridos, a gente lembra da palavra do Senhor, para um alerta que desde os primeiros dias, lá na criação, foram dadas para todos nós, que é o pecado. O pecado que vem de maneira sorrateira, pequena, muitas vezes até quase que imperceptível, mas ela vai entrando, e quando nós menos imaginamos, ele destrói uma vida, ele destrói uma família, ele destrói uma igreja. A palavra de Deus tinha levantado homens conhecidos como os atalaias. Eles avisavam da vinda dos inimigos. Eles avisavam quando daqueles que queriam invadir as suas terras, roubar-lhes as plantações, saquear as cidades. E esses atalaias, eles gritavam em alta voz. Eles falavam com toda a força. Queridos, na história houve um homem conhecido como príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. E uma das coisas que aquele homem falava com toda intrepidez, ele alertava o povo quanto ao pecado, ele alertava o povo quanto à vinda do juízo de Deus, como que Deus trata o pecado. E o impressionante, meus queridos, é que muitas vezes nós temos o cuidado com o nosso gado, muitas vezes nós temos o cuidado com o nosso laranjal, muitas vezes nós temos cuidado com a despensa da nossa casa, mas muitas vezes, meus irmãos, falta-nos aquilo que nós chamamos sobre o cuidado com relação ao pecado.
como dito, que tem sido não só o mal do século, mas o mal de toda a história. O pecado, queridos, que começou lá no Jardim do Éden, com a desobediência de um homem, e por conta daquela desobediência, todos nós fomos fadados a tristezas, angústias, dores, e também o pecado como salário desse mal, como paga desse mal. E nos nossos dias, meus irmãos, não é diferente. A grande questão é que muitas vezes os púlpitos pararam de gritar, de alertar, porque muitas vezes, queridos, como uma vez um pastor me disse, parei de falar de pecado no púlpito, porque o pecado afasta as pessoas da igreja, porque o pecado entristece as pessoas, e um pastor, queridos, dessa natureza, nem dá para assim considerar, porque ele deixou de ser aquele que é a boca de Deus, aquele que deixou de trazer o alerta de Deus para o povo. E o nosso grande cuidado é observarmos, sim, queridos, como que esse mal, como dito sorrateiramente, entra na nossa casa, na nossa vida. E pode ter certeza de uma coisa: nunca ele vem para trazer qualquer benefício para qualquer um daquele que se chama povo de Deus. Muito pelo contrário, pode até nos dar um pequeno e leve momento ou sentimento de alguma vitória ou de alguma alegria. Mas sempre, 100% dos casos, o pecado só nos coloca numa condição vexatória, só nos coloca numa condição vergonhosa, de divisões, de angústias e tristezas na nossa alma. E nessa noite eu quero que você se sinta alertado para aquele que é o grande mal. Você não precisa nem fazer coisas extraordinárias na sua vida para ser um homem abençoado ou para ser uma mulher bem-sucedida. Mas se na luta da sua vida, você lutar com todas as forças, com o auxílio do Senhor, para ter sim uma vida de santidade no seu viver, você vai ser honrado pelo Senhor. A palavra de Deus diz no Salmo 16, verso 3, quanto aos santos que há na terra, quanto àqueles que são separados pelo Senhor, eles são os dignos de nota, nos quais o Senhor tem todo o seu prazer. O Senhor tem prazer na vida daquele que luta contra o pecado. Pastor, ele vai pecar? Vai. Até porque não é apenas por atitudes, mas por pensamentos. Mas o nosso grande desafio, no que depender de mim, enquanto houver forças, eu vou lutar contra isso, desde o menor pecado até o pior de todos, porque todos são considerados assim pelo Senhor, como aquilo que o próprio apóstolo João diz, como transgressão da lei de Deus, lá no capítulo 3, verso 4 dessa primeira carta. Pecado. João escreve uma carta para combater, queridos, uma filosofia que estava entrando no final do primeiro século. Ela ficou conhecida lá no segundo século como gnosticismo, que era um pré-gnosticismo. Era uma corrente filosófica que estava dentro da igreja, que dentre as coisas, queridos, que eles ensinavam, é que a salvação não acontecia pelos méritos de Jesus, mas sim pela busca do conhecimento. Quanto mais você conhecia sobre as coisas, mais você se aproximava do Senhor. Inclusive eles diziam que Jesus Cristo foi um perfeito gnóstico. Por quê? Porque quando ele falava, as pessoas ficavam encantadas com sua sabedoria. Apenas isso não. Eles faziam um dualismo entre corpo e alma. E eles diziam que o corpo é a prisão da alma. E que o pecado não é tão feio assim. O pecado era um instrumento do ser humano para que ele mortificasse esse corpo e destruísse as cadeias para que essa alma fosse liberta. E qual que era a consequência disso, queridos? O povo deixou ou começou a abandonar as fileiras da santidade. Vamos lembrar, queridos, que quando Jesus converte o nosso coração, Ele planta nesse coração uma semente de santificação. E o nosso grande desafio, conscientes de que nós temos uma responsabilidade, nós precisamos diariamente
regar essa semente. O apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 5, ele está falando sobre a santificação da comida, dos alimentos, mas o princípio é o mesmo. Como que nós regamos essa semente? Ele diz, porque pela palavra de Deus e pela oração és santificado. E essa santificação, que é um afastamento progressivo do pecado, queridos, não é uma opção. Eu posso ou eu não posso? É uma ordem que Deus estabelece. Se você pegar, por exemplo, Hebreus capítulo 12, verso 14, o autor de Hebreus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós estamos diante de uma ordem dada pelo Senhor. Ou aquele texto que é muito conhecido, de 1 Pedro capítulo 1, verso 16. Sede santos, porque eu sou santo. Não é algo que Deus está falando assim, olha, quem sabe, quando você puder, ou de repente, nada disso. Para o crente, a santidade, queridos, é uma obrigação, é uma ordem a ser seguida, é uma ordem a ser perseguida. E eu estou falando, queridos, eu estou falando de uma luta contra o pecado, porque muitas vezes essa carne, ela gosta dos erros, ela gosta de cometer pecados, e principalmente quando nós deixamos de vigiar, e baixamos a nossa guarda, aí fazemos uma farra para essa carne. E eu estou falando, sabe do quê? De mentiras, de pequenas mentiras, que o próprio Senhor Jesus diz que quem as pratica não é filho de Deus, mas sim do diabo, que mentiu lá no jardim do Éden. Apenas isso, pastor? Não, de pequenas idolatrias. Agora há pouco minha esposa mostrou um vídeo de um torcedor de um time. Meus irmãos, a vida do homem é azul, porque é torcedor do Grêmio. Se tornou, sabe o que para ele? Aquilo. Talvez ele nem tenha consciência, mas é um ídolo. Ou daquele rapaz que colocou o nome do filho de todos os jogadores da seleção brasileira da Copa de 70, e para finalizar o sobrenome do técnico. Pensa, pequenas idolatrias. Não, pastor, a minha profissão é quase que um sacerdócio. Eu fico olhando às vezes para expressões assim, e fico pensando, queridos, não apenas isso, mas tantas coisas que nós caímos nas raias às vezes da idolatria, que é pecado. E é um zelo que nós temos que ter constantemente, e conscientes, queridos, de que nós devemos dizer simplesmente não. Não. Por quê? Porque ele tem consequências. Mesmo que o preço que nós pagamos para dizer não seja um preço alto. Quem não lembra de José? A Bíblia fala que José estava como escravo na casa de Potifar. Potifar cuidava das coisas do reino, viajava, parava pouco em casa. E um dia sua esposa coloca os olhos em José, um rapaz belo, coordenava a casa, um líder. E ela faz uma proposta, literalmente, uma proposta indecente. Sabe, meus irmãos, aquela proposta poderia render àquele jovem um vidão, amante da esposa. Pensa nas oportunidades que ele teria naquela casa, a forma como ele seria tratado. Mas aquele jovem, queridos, quando ela faz uma proposta para ele, ele diz não. E sabe o que ele diz? Como pecaria eu contra o Senhor? Não era contra o patrão, não era contra, quem sabe, a sua própria seriedade, não. Como que ele pecaria contra o Senhor, se colocando na condição de adultério? Adultério, tão comum, tão normal. Quantas vezes nós ouvimos histórias dessa natureza?
e que tem destruído vidas, que tem arrebentado famílias, e que muitas vezes cega o nosso entendimento, e a gente não consegue ver o pós, porque se a gente conseguisse ver o pós, e a palavra de Deus nos alerta, queridos, nós não praticávamos, ou não praticaríamos. E é justamente nessa condição de utilizar desse instrumento para um pensamento benéfico, que pudesse trazer qualquer benefício, é que o apóstolo João fala desse assunto. A primeira coisa que nós podemos observar no texto, se você puder acompanhar no versículo, ele diz que o perdão é uma possibilidade. Como assim, pastor? Ele começa dizendo: se você chegar diante de Deus e confessar o seu pecado, o Senhor perdoa. O Senhor perdoa. Sabe o que significa isso? Que para que eu tenha perdão da parte de Deus, eu preciso chegar diante dele e pedir. Pastor, Deus sabe de todas as coisas. Claro que Ele sabe, só que Ele quer ouvir da nossa boca. O verbo que aparece aqui para confessar traz a ideia de declarar em alto e bom som aquilo que nós fizemos de errado. Não é assim. Senhor, eu pequei. Tá, pecou o quê? Eu pequei. Tá, eu sei, mas me fala. Você fez o quê? Dá nome para o seu pecado. É isso que eu quero ouvir. O ato de declarar aqui é tornar claro diante de Deus aquilo que você fez de errado. Mas a segunda mensagem que a gente observa nesse texto, João, o apóstolo do amor, ele se coloca na condição de pecador também. Como assim? Aparece isso no texto? Sim, tem um pronome oculto, antes do verbo confessar, se nós. Sabe o que significa isso? Que o grande apóstolo, quem sabe um dos homens mais próximos de Jesus, que melhor entendeu a figura sobre o amor, o assunto amor, que melhor escreveu sobre o amor de Deus por nós, e o amor que nós devemos ter para com o nosso próximo, foi alguém que também se colocou na mesma condição, que entendeu que o único que nunca pecou foi o Senhor Jesus. E ele também carece da graça de Deus na vida dele. Se um homem que ouviu de Jesus, um homem que comeu daquilo que Jesus deu a ele, que conviveu 3 anos e meio com ele, compreendeu claramente que é um pecador, eu e você estamos na mesma condição. Por que a gente fala isso, queridos? Porque esse é o grande desafio do evangelismo. Fazer com que a pessoa compreenda que ela virou as costas para o Senhor, que ela desobedeceu a Deus. Fazê-la compreender que essa é a condição e que ela carece, ela precisa da redenção, de ser redimido do sangue do Cordeiro. Esse é o grande desafio, porque as pessoas não entendem assim. Você conversa com pessoas sobre pecado, sabe o que você ouve? Não, pastor, pecador é quem está lá nesse congresso. Pastor, pecador é quem está preso lá, foi condenado. Eu não, eu pago os meus impostos direitinho, eu cumpro meus compromissos diante da lei. Deixa eu te falar uma coisa, todos pecaram, disse o apóstolo Paulo, iluminado, instruído, inspirado pelo Espírito de Deus. Ele diz no capítulo 3 de Romanos, todos pecaram e todos carecem da graça e da misericórdia do Senhor. Mas pastor, até você, acho que com exceção de um só aqui, eu sou o maior de todos os pecadores aqui. 2 metros de altura. Todos nós, pecadores.
Terceiro lugar, olhando para o texto, nós entendemos, queridos, que os pecados, eles são perdoados. E no texto aparecem dois atributos do Senhor, que são lembrados nesse momento em que o apóstolo João fala sobre a confissão e o perdão. Se você observar os dois atributos, é fidelidade e justiça. O que João está dizendo para aquele povo da Ásia Menor, ele está dizendo o seguinte, que quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor, num primeiro instante, aplica a sua fidelidade. Como assim, pastor? O Senhor é fiel à sua palavra. Tudo aquilo que Ele disse, Ele cumpre. E se você puder lembrar um texto conhecidíssimo da Bíblia, 2 Crônicas 7,14, que inclusive virou tema de um hino, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter, ali arrepender-se dos seus pecados, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Sabe o que o Senhor está dizendo ali? Que se você se arrepender dos seus pecados, eu perdoo. E Ele prometeu. E João nessa hora está lembrando um Deus fiel, que prometeu que se nós confessássemos os nossos pecados, Ele perdoaria. Apenas esse atributo? Não, Ele cita justiça. Ele é fiel e justo. Ezequiel, no capítulo 18, versículo de número 20, é dito: a alma que pecar, essa morrerá. Pastor, mas espera aí, por que ele está dizendo aqui ser justo nesse momento? Era fulminar o pecador, era acabar com ele. Queridos, quando nós olhamos a respeito desse assunto, justiça de Deus, nós entendemos claramente nas Sagradas Escrituras que o Senhor Jesus se fez justiça em nosso lugar. Ele recebeu toda a ira, Ele recebeu toda a culpa, Ele recebeu todo o castigo, naquela cruz, naquela tarde de sexta-feira, às 3 horas da tarde, Jesus grita: Deus meu, por que me desamparastes? A tarde virou noite, e Deus despeja o cálice da sua ira sobre Jesus, o cálice que era contra mim, contra você. Ele se fez pecado, pecador, no meu e no seu lugar. Portanto, lembrando das palavras do reverendo Arrival, Deus não castiga, Deus não é injusto para castigar 2 vezes o mesmo pecado. Lá em Jesus, o meu e o seu pecado foi pago. A dívida contra nós foi paga. Todo escrito foi rasgado. E Ele gritou: está consumado. Naquele momento, queridos, a justiça de Deus, ela se cumpre, é aplacada, ela é resolvida na pessoa e obra de Jesus. É por isso que João aqui diz, ele prometeu, e ele é fiel para cumprir. Cristo se fez justiça, o justo morreu no lugar do injusto, para que o injusto fosse justificado de todos os seus pecados. Assim entendeu Martinho Lutero. Quando da justificação pela fé, quando em Cristo Jesus fomos justificados. E a última divisão do texto. Após João dizer que nós precisamos confessar para receber o perdão, depois dele mostrar que ele também e todos nós pecamos, depois dele dizer que para a aplicação do perdão e purificação, o Senhor aplica
fidelidade e justiça, porque Ele prometeu, e na pessoa do seu Filho a justiça foi feita, cabalmente feita. Ele diz que nós somos perdoados e purificados de toda a injustiça. O que significa isso? Queridos, o perdão, e aqui eu evoco um comentário do reverendo John Stott, citado pelo pastor Fabiano hoje de manhã também, o autor. Ele diz que perdão nesse texto é ausência da culpa. Pastor, quer dizer que a gente não esquece? Não. Não. O único que esquece dos seus erros, aliás, desculpe, esquece de pecados, é o Senhor. Quando em Miqueias 7, no perdão dos nossos pecados, Ele lança nas profundezas do mar. Mas por que nós não esquecemos? Porque o pecado para nós também é pedagógico. Ele nos ensina. Ele nos ensina. E para uma criança que de repente colocou a mão numa tomada e de repente aquilo queimou a ponta do seu dedo, lhe causou choque, lhe deixou ali, quem sabe, numa tristeza, num choro, ele não vai passar mais perto daquela tomada, de jeito nenhum, porque ele sabe as consequências disso. E de repente o que o apóstolo João está dizendo, que quando nós confessamos os nossos pecados, Deus aplica a sua fidelidade e justiça, retirando de nós a culpa do pecado. Porque o perdão, quando é dado e quando recebido, queridos, tira essa culpa. Sabe aquela culpa que não deixa a gente dormir? Não deixa a gente comer? Tem gente que é o contrário, né? Quando se sente culpado, daí come, é bolacha. Mas quando o Senhor diz que perdoa, Ele tira essa culpa. Apenas isso, pastor? Não, é completo. Sabe o que João diz? Não apenas o Senhor retira a culpa dos nossos ombros, da nossa mente, mas Ele também nos purifica. Purifica aqui é tornar limpo. O Senhor, quando perdoa, Ele limpa a nossa alma. Ele limpa o nosso coração. Tem um cântico de criança que diz que o sabão lava o nosso pezinho, lava a nossa mão, não é isso? Mas Jesus, para nos deixar limpinho, o que Ele faz? Lava o nosso coração. Ele nos purifica. É isso que João está dizendo aqui. Quais são as conclusões? Primeiro, não desmereça o alerta da palavra de Deus. Não ignore o alerta que Deus faz a respeito do pecado. Como dito no início, não vai te trazer qualquer vantagem. Pastor, fiz um negocião, passei um cidadão para trás ali, vai ficar tranquilo. A justiça de Deus não tarda e não falha. Pastor, tive que usar de um instrumento chamado mentira para me dar bem numa situação. Você se safou daquela, mas você pode ter certeza que Deus vai cobrar. Deus cobra. O pecado pode te dar uma leve sensação de benefício, mas ele te traz uma eternidade de angústia e de tristeza. Não ignore o alerta. Não ignore. Segundo, confessa. Confessa. Senhor, como fez Davi, pequei contra ti, Senhor. Contra ti só me fiz o que é mal, Senhor. De maneira que o Senhor sempre será tido por justo no teu julgar, puro no teu favor. Eu errei, eu pequei, e eu quero pedir o seu perdão. Mas tem um detalhe significativo, que no livro de Provérbios, capítulo 28, verso 13, o sábio Salomão diz: aquele que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Aí entra onde eu quero chegar. Mas todo aquele que confessa
e deixa o seu pecado, alcança misericórdia. Confessa e deixa. Abandona o seu pecado. Abandona o seu erro. E o que a palavra de Deus diz? Que ele alcança misericórdia da parte do Senhor. Meus irmãos, nós temos que lutar contra isso. Nós temos que lutar contra isso. Contra aquilo que a palavra de Deus chama pecado. Não é só confessar. Eu confesso, sim, com certeza. Mas é aquilo que Jesus diz. Que se tua mão continuamente te faz pecar, corta ela. Para quê? Para parar. Se o teu olho te faz pecar, arranca ele. Por quê? Tem que dar um fim nisso, um basta nisso. Porque de repente, meus queridos, isso vai cair numa monotonia. E de repente a gente vai confessar da boca para fora, para cumprir tabela. E Deus conhece a sinceridade do nosso coração. Deus sabe do nosso arrependimento. Não desmereça o alerta. Confesse e abandone tudo aquilo que Deus fala. Não. Não. Eu quero encerrar. Nós somos chamados para darmos testemunho de um Deus santo. Sabe o que significa isso? Nós temos um comprometimento com a vida santa. E vida santa, meus irmãos, tem modelo. Esse modelo tem nome. E esse nome chama-se Jesus. Jesus é o meu e o seu modelo. É quem nós nos espelhamos. Ele nunca pecou. Nosso desafio é sermos parecidos, o mais parecido possível com o nosso Senhor, com aquele que nos redimiu, com aquele que nos comprou com seu precioso sangue lá na cruz. É aquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11:1. Sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Como diz o autor de Hebreus no capítulo 12, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Esse é o nosso modelo. Não é o pastor Marcos, ou qualquer outro. É o Senhor Jesus. Esse é o que nós apresentamos para os amados irmãos como modelo. A exigência é muita. O padrão de Jesus é alto. E o meu seu desafio é compreender isso. Porque se eu não quero mudança de vida, se eu quero permanecer no pecado, deixa eu te falar uma coisa, aqui não é o seu lugar. Não é. Cristo nos chama para andarmos na luz. Para sermos testemunhas dele. Não é só ser crente dentro da igreja. Chegar lá no guarda-roupa, colocar a domingueira, aquela roupa de domingo, a roupa de ver Deus. Na segunda, Deus tem misericórdia. Aqui é meu amado, querido. Lá fora, aqui uma ovelha, lá fora um lobo. Irmãos, nós somos chamados a ser as fiéis testemunhas do Senhor. E esse Senhor é um Deus santo, que requer de mim vida de santidade. Portanto, o último alerta que esse pastor faz aqui: não brinque com o pecado. Não brinque. Se você está, de alguma forma, enveredado nele, se arrependa. Volte para o Senhor. Ele é rico em misericórdia. E Ele nos ama. E Ele já provou o seu amor por nós, quando deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Não duvide disso. Volte-se para o Senhor. Que Deus nos abençoe.